Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre as reformas pombalinas, ou seja, as reformas ligadas ao ministro do rei Dom José I, Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, que foi uma das personalidades mais polêmicas, mais conhecidas da história de Portugal e, por extensão, do Brasil também. Porque as suas reformas que foram empreendidas, reformas políticas, reformas econômicas, incidiram no Brasil colonial. Portanto, é extremamente importante compreender essas reformas no século XVIII. Bem, antes de mais nada, antes de nós entrarmos aqui no Marquês de Pombal e tal, é importante falar um pouco sobre o contexto histórico da época dele. O século XVIII, Marquês de Pombal foi ministro do rei Dom José I, que foi um rei de Portugal entre 1750 e 1777, filho do finado Dom João V, que eu falei aqui, que foi o rei que o seu reinado foi marcado pelo ouro vindo do Brasil, pelo ouro e pelos diamantes. Bom, o século XVIII, ele é um século que ficou conhecido como o século do Iluminismo. Tanto é que ele também é conhecido como o século das luzes. Ele faz parte de um processo que já está vindo pelo menos desde o século XVII na Europa, que é um século de racionalidade, o desenvolvimento da racionalidade, a ideia de que nada possa ficar por cima da razão humana. Existe um texto do século XVIII, que foi publicado em 1784, do alemão Immanuel Kant, onde ele é um texto de cerca de 10 páginas, é um texto curto, onde ele explica o que é o iluminismo, o que é o esclarecimento. E Kant vai dizer que o iluminismo é uma forma que o homem tem de sair de sua menoridade. Ou seja, a partir do uso da razão humana, que é um atributo que a natureza nos deu, nós podemos combater obscurantismos, podemos combater superstições, podemos sair da nossa menoridade, ou seja, das crenças que nos aprisionam. E o homem pode caminhar com suas próprias pernas. O iluminismo começa a discutir uma série de questões, ele começa a fazer críticas sociais, ele começa a questionar o poder da igreja, ele começa a questionar, em parte, o poder dos reis. Então você vai ter toda uma efervescência filosófica, intelectual, principalmente francesa, com nomes como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que vão marcar aí esse período dentro da Europa. Só que tem um detalhe. Embora o iluminismo defenda a razão humana, uma razão que deveria ser iluminada pelas luzes, ocorreu também um movimento no século XVIII que pega um pouco de carona com o iluminismo, que é aí que o Marquês de Pombal entra, que é o chamado despotismo esclarecido. O que é isso? Despotismo vem de déspota, ou seja, um tirano, um autoritário. Esclarecido, iluminado. O despotismo esclarecido foi um fenômeno político europeu que ocorre no século XVIII em alguns países europeus, como a Rússia de Catarina II, como a Prússia de Frederico II e como Portugal do rei Dom José I. O despotismo esclarecido foram reis, ou então seus ministros, no caso de Portugal, que aplicaram algumas medidas iluministas, algumas medidas de sua época, para fortalecer suas próprias monarquias, para fortalecer seus próprios estados. Vou te dar um exemplo. O iluminismo questionava o forte poder da Igreja Católica. Muito bem, eu vou usar essas ideias para diminuir a influência da Igreja e fortalecer a presença do Estado, que naquele momento está nas mãos do rei. As monarquias, neste momento, são monarquias absolutas, onde o rei é rei por vontade divina. O poder do rei emana de Deus. E apenas Deus pode tirar o poder deste rei. Então, o despotismo esclarecido, ele é considerado a última fase das monarquias absolutas europeias até a Revolução Francesa, que é quando a coisa vai ruir de uma vez. E é um momento onde o Estado, os estados monárquicos europeus, a autoridade dos reis se fortalece. A ideia de que a lei do rei
tem que valer para todo o país, sem privilégios, nem para a nobreza, nem para o clero, que é o que o Marquês de Pombal tenta fazer. As reformas pombalinas buscaram quebrar este poder da nobreza em Portugal e o poder da igreja. Não é necessariamente, essa questão tem que ser, é bom que nós, é preciso ter essa sacada. O Marquês de Pombal era um cara extremamente católico, religioso. Ele não vai tirar a influência da igreja católica em Portugal, não vai lutar contra a igreja católica. O que ele vai fazer vai ser tentar minimizar a interferência da igreja católica no Estado português. Essa que é a ideia. Por exemplo, dentro da igreja católica havia a Ordem de Jesus, os jesuítas, que eram importantes religiosos, não só em Portugal, mas no Império Colonial, em especial no Brasil. Os jesuítas se envolviam no processo de conversão dos índios, tinham propriedades, tinham prédios urbanos, não só no Império Português, mas no Império Espanhol também. E esses jesuítas começam a comandar seus territórios. Então, ou seja, dentro das missões dos jesuítas, quem manda não é o rei de Portugal, são os jesuítas. Então, para o Marquês de Pombal, havia um Estado dentro do Estado. E isso era inadmissível. Tanto é que um dos momentos mais importantes das reformas pombalinas é a expulsão dos jesuítas de todo o Império Português. E é isso aí que eu vou falar com mais detalhes no nosso próximo encontro.